1 Coríntios capítulo 12, verso 12, fala sobre unidade. Eu vou ler, a igreja mantenha a Bíblia aberta, por gentileza. Diz assim na minha versão: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebidos de um Espírito. Porque também o corpo não é um membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão? Não sou do corpo? Não será por isso do corpo? Se a orelha disser, por que não sou olho? Não sou do corpo? Não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, porém, um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Porém, Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidados uns dos outros, de maneira que, se um membro padece, todos os membros morrem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se alegram com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Deus Santo, nós estamos na Tua presença, e a Tua palavra será ministrada nesta noite. Eu, mais uma vez, lhe agradeço pela esta oportunidade de ser um arauto, proclamador das boas novas. Lhe agradeço pelo fôlego de vida, lhe agradeço pela minha salvação, lhe agradeço pelo entendimento das Santas Escrituras, lhe agradeço por ser morada do Teu Espírito, lhe agradeço por ter como meu justificador Cristo, Teu Filho. Lhe agradeço por ser o meu Deus, pela minha família, lhe agradeço por todas as pessoas que oram por este ministério, lhe agradeço por público que me ouve. Faça agora, Senhor, o Teu reino avançar. Abra a mente de cada um que me ouve, para que eles possam ser terra férteis neste mundo tão decaído. Glorifica, magnifica, exalta o Teu santo nome. O Teu é o reino, a glória e a majestade para todo sempre. No nome santo de Jesus, amém e graças a Deus. Falar sobre um corpo nos dias atuais soa utópico. Falar sobre um corpo na atual igreja contemporânea é muito sarcástico. Entretanto, nós temos que ter em mente que ainda há remanescentes. Quando nós olhamos para as igrejas contemporâneas, nós não conseguimos enxergar esta unidade que Paulo menciona em 1 Coríntios 12. Por qual razão? Porque as igrejas atuais são tão divididas, que foram postos muros chineses, muros de Berlim entre as igrejas. Há vários tipos de denominações, para todos os gostos dos fregueses. E quando nós olhamos para a atual geração, falar sobre unidade está muito distante. Mas nós temos que ter em mente
que há este corpo. Nós temos que ter em mente que há esta igreja. Quando Paulo começa a falar em 1 Coríntios 12, verso 12, ele é enfático e redundante em falar que há somente um corpo. Um corpo. Esta mesma ideia, Paulo retrata lá em Efésios, no capítulo 4, verso 4, que há um só corpo. Na mesma epístola de Efésios, no capítulo 1, verso 21, ele trata como igreja. Uma só igreja, um só corpo. Mas não quero dizer como uma igreja denominacional. Paulo não está falando de uma igreja sistemática. Paulo não está falando da igreja A, da igreja B. Igrejas com placas em suas frentes. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo não está se referindo a CNPJ, a blocos, madeiras, tetos, seja de PVC, alvenaria. Paulo não está falando deste tipo de igreja. Paulo não está remetendo a isto. A palavra igreja, no grego, eclesia, o grego eclesia, que significa reunião de pessoas. No Novo Testamento, há a palavra assembleia e congregação. Tanto assembleia como congregação tem a mesma ideia de eclesia no grego, que significa reunião de pessoas. E quando eu falo reunião de pessoas, é nisto que Paulo está abordando. Eclésia, assembleia, congregação, reunião de pessoas. Paulo tem essa ideia acerca dos ensinos de Jesus. Paulo tem essa ideia do que os apóstolos falaram a ele. Onde tiver 2 ou 3 no meu nome, ali estarei. Quando nós falamos acerca de igreja, eu quero que vocês entendam que, biblicamente falando, e historicamente, há 3 tipos de igreja. A primeira igreja é a igreja organismo, o corpo, que Jesus inicia quando ele começa a reunir os seus discípulos, quando ele inicia o seu ministério. Venha Pedro, venha André, venha Tiago, venha João, venha Mateus, venha Bartolomeu, venha Judas, venham. E quando Jesus reúne os 12 e começa a falar acerca do reino das boas novas, ali se inicia a igreja organismo. É esta igreja. Atos capítulo 2 inicia a igreja histórica. Quando Pedro se levanta para anunciar o evangelho após a vinda do Espírito Santo, conforme a profecia de Joel 2, ali se inicia a igreja histórica. E a igreja denominação, a igreja sistemática como a nossa se deu na igreja católica, apostólica romana, por volta do século IV. Qual a igreja que que Paulo está ensinando? Esta igreja organismo, esta igreja que Jesus iniciou no ministério dele. É esta igreja que ele está falando. Não está falando acerca de igreja denominacional. Prestem bem atenção no que eu vou dizer a vocês. Prestem bem atenção. Gravem isso. Escrevem na Bíblia de vocês. Escrevem isso nos corações de vocês. Aprendam o que o pastor local está lhe ensinando. Se há igrejas corrompidas atualmente, são as igrejas organizadas no Brasil, em seu 80%. Porque a igreja se mundanizou. A igreja se fez pirâmide, onde um homem se coloca como topo, e o que ele fala se torna regra, mesmo sendo heresia. É por isso que a teologia da prosperidade, o evangelho do triunfalismo, o evangelho antropocêntrico, ele está ganhando os corações das pessoas, porque a igreja denominacional se mundanizou. Paulo está falando da igreja organismo. O corpo que Paulo fala tem um membro lá na China agora. O corpo que Paulo fala tem um membro lá no Canadá. Tem
membros lá na África, tem membros lá nos Estados Unidos, nesses países no norte da América, tem membro aqui em Guaianazes, tem membro em tudo quanto é lugar. É esta igreja, organismo, este corpo místico que Paulo trata. É um corpo, é uma igreja. E esta igreja, ela é formada por muitos membros. Não é apenas um membro, são muitos membros. E aqui eu quero trazer a vocês uma próxima lição. Esta igreja organismo que Paulo fala, essa igreja que foi batizada, selada no único Espírito, está com letra maiúscula, o Espírito Santo. Essa igreja que Paulo fala, formada por muitos membros, são salvos. Esta igreja místicas, todos são salvos. Todos, absolutamente todos. Nas igrejas denominacionais, não. Quando Paulo Júnior pregou recentemente agora na igreja presbiteriana, a igreja estava lotada, ele falou: se eu falar que aqui todos são salvos, eu serei mentiroso, porque não são. Ele gostaria que fosse, mas não tem pessoas convertidas em todas as igrejas organizadas. Mas nesta igreja organismo, sim, todos são salvos. Todos têm o nome escrito no livro da vida. Absolutamente todos. Não estou falando que são pessoas perfeitas, mas nesta igreja organismo, neste corpo de Cristo, todos receberam o selo do Espírito Santo. Quero trazer novamente a doutrina do novo nascimento. As pessoas que fazem parte deste corpo, elas nasceram novamente, nasceram no Espírito, nasceram nas águas. Elas se arrependeram dos seus pecados, se converteram dos seus maus caminhos e nasceram, porque Jesus fala, é necessário nascer de novo. E esta igreja, organismo, ela é formada por salvos, pelos regenerados. A igreja denominacional não. A igreja denominacional não. Ela é formada por pessoas salvas, por pessoas tentando a salvação, por pessoas não salvas e por bodes. As igrejas denominacionais são formadas por pastores salvos, pastores sérios, pastores que estão ainda buscando a salvação, pelo menos estão se esforçando, por causa da ingenuidade, e pastores lobos, mercenários, filhos do diabo, que pregam falso evangelho conscientemente, enganam as pessoas voluntariamente e intencionalmente, por causa da ganância do coração. Então, esta igreja que Paulo fala é a igreja organismo. E esta igreja é formada por muitos membros, inclusive por sentidos. No verso 17 fala do olfato. E qual que é a próxima lição, pastor? Que não há membros mais importantes do que outros. Todos são importantes, todos são relevantes. No verso 22 dessa epístola, verso 21, Paulo diz assim: o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. Neste corpo, todos são importantes. Neste corpo místico, todos são necessários. Não tem um membro mais importante do que o outro. Não tem um membro mais ilustre do que o outro. Não tem um membro que tem que brilhar mais do que o outro. Vocês estão me ouvindo? Há mais de 2 anos estou ensinando vocês. Preocupado em formar aqui, não uma igreja denominacional. Eu não quero aqui formar uma igreja denominacional. Placa a igreja já tem. Placa a igreja já tem. Já tem um bispo presidente. Tem muitos pastores. O que menos me importa é isto. O que eu quero formar aqui é uma igreja organismo que entenda: o teu irmão da direita é tão importante quanto você, como o teu irmão da esquerda. O teu irmão que assenta no banco de trás é tão importante como o irmão que senta no banco da frente. Os adolescentes têm o mesmo valor do que os adultos.
bem como os adultos têm mesmo os valores do que as crianças. Essa igreja é formada por judeus, é formada por gregos, é formada por gentios, é formada por negros, é formada por escravos, não importa, todos são importantes. O que determina a importância não é o cargo ministerial, nem o cartão de membro, ou de pastor, ou presbítero que nós carregamos. Isso não vale nada para o céu. Chega no céu e apresenta sua carteirinha de membro. Eu vou apresentar minha carteirinha de pastor. Para a igreja católica, São Pedro não deixaria eu entrar. Essa carteirinha não funciona para nada, irmãos. Isso é computar pessoas. Não presta para nada essa carteirinha. Para absolutamente nada. Para salvação não presta para nada. Não é o nível o apóstolo, o bispo, o pastor, o missionário, o cantor. Eu vendi tantos CDs, o meu canal no YouTube tem tantas pessoas. Mas eu sou tão influente. Quando eu prego, as pessoas batem palma. Quando eu chego, as pessoas levantam. Isso para Deus não significa nada. Não significa nada. Para Deus não significa absolutamente nada. Isso é tão sério que eu estou dizendo, porque Paulo fala assim: aqueles que sugerem ser os mais fracos, são necessários. Até os mais fracos, que nós pensamos que são fracos, porque Paulo fala que na nossa fraqueza é que demonstramos nossa força. E muitas pessoas que parecem ser fortes, na verdade são fracas moralmente. São fracas espiritualmente. São fracas na maturidade. Até as pessoas que nós pensamos que são mais fracas, elas são necessárias nesse corpo. Então, esta é mais uma lição. Não existe pessoas no corpo místico de Cristo que seja mais importante do que a outra. Numa igreja denominacional, sim. Lá na igreja denominacional tem um mais importante do que o outro. Tem um que tem mais relevância do que o outro. Chega fulano, todo mundo levanta. Chega ciclano, todo mundo espera. Todo mundo quer um autógrafo, todo mundo quer tirar foto. Mas deixa eu ensinar algo a vocês. No céu, o maior, ele é o menor. E no céu, o menor é o maior. Esta é a lei de Deus. Então deixa os homens tocarem trombetas. Eu estou ensinando a vocês, deixa eles tocarem trombetas. Porque verdade vos digo, não são palavras minhas, mas do Senhor Jesus, já receberam os vossos galardões. E neste ponto eu parto para uma próxima lição acerca deste corpo. Desse corpo que é um corpo místico, que é um corpo de salvos, que tem muitos membros, que todos são importantes. Eu parto para uma próxima lição. Acerca do verso 25, Paulo ele começa a dizer dessa forma: olha a importância que você tem nesse corpo. Olha a importância, adolescentes, que vocês têm nesse corpo. Paulo diz assim, que quando um morre, todos morrem. Quando um é honrado, todos são honrados. Que quando um está triste, todos devem estar tristes. É isso que Paulo está dizendo. De modo que para que não haja divisão no corpo. Em Efésios 4,16 está dizendo que esse corpo tem que ser bem ajustado. Comunhão. Quando Alexandre, o imperador grego, ele começou a conquistar o mundo, na época do helenismo, o que ele fazia com os soldados dele? Fazia os soldados casarem com mulheres. Para quê? Para poder disseminar, espalhar a cultura grega. E o mais importante, qual foi a estratégia militar de Alexandre? O grego koiné. O que é o grego koiné? Koiné significa em comum, grego comum. Simples. Seria um inglês aportuguesado, um inglês espanholado,
que às vezes nós queremos falar Wi-Fi, WhatsApp, queremos trazer para a nossa língua, para o nosso idioma, e acabamos por aportuguesar o inglês. Então o que ele fez? Não, eles não precisam falar o grego clássico, o grego formal. Fala o grego comum, koiné. Esta palavra em comum está em Atos, no capítulo 2, verso 42, que diz dessa forma: e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, ou seja, tudo em comum. Isso não era meu, isso não era seu, tudo em comum. Quando Paulo está dizendo que não haja divisão, é para que a igreja, o corpo, tenha tudo em comum. Em que, pastor? Em prosperidade? Não. Em alegria, em choro, em dor, em honra. É isso que Paulo está dizendo. Para que não haja divisão. Não pode ter divisão, porque a casa dividida, ela não prospera. Eu preciso de vocês. Eu preciso daquele último irmão lá do banco lá. Eu preciso desse adolescente que está sentado aqui na frente, que me ajuda em todos os trabalhos. Eu preciso da minha mãe, preciso do irmão Fernando, preciso da Larissa. Eu preciso de todos vocês. Todos somos importantes. E quando você sofre, o teu irmão do lado tem que sofrer, tem que chorar também. Poxa, pastor, mas que palavra é essa? Isso aqui é uma palavra bíblica, é uma palavra de ceia do Senhor. Quando o irmão está abatido, você tem que abraçá-lo e dizer: por que te abate, meus irmãos? Mas por que está acontecendo isso? A tua dor é minha dor. E quando ele se alegra, você tem que se alegrar. O mundano não é assim, o ímpio não é assim. Um quer contar vantagens mais do que o outro. Se um compra um tênis Adidas, ele vai lá e compra o Nike. Se um compra o Nike, outro compra o patinete. Se compra patinete, compra o skate. Se compra o skate, compra uma bicicleta. E tudo sem poder. Se compra uma bicicleta, compra uma mobilete. Se compra uma mobilete, compra uma motocicleta. Se compra uma motocicleta, compra o carro. Se compra o carro, compra uma van. Compra uma van, compra o outro. Até chegar numa nave espacial. Por quê? Porque o mundano quer mostrar para o outro que ele é melhor em tudo. Nós não temos essa necessidade. A tua dor é minha dor, a minha dor é tua dor. Se você é honrado, eu sou honrado. Nós somos um corpo. Sabe a ideia que Paulo tem de corpo? Paulo, ele era filósofo, ele era doutor da lei, ele fala que veio da tribo de Benjamim, fariseu dos fariseus, criado ao pé de Gamaliel. E Paulo era cidadão romano. Quando Paulo fala acerca deste corpo, dessa unidade, ele remete às tropas romanas. Por quê? Porque as tropas militares, você pode olhar um pelotão com 30 homens. 30 homens unidos. Vão de qualquer desfile. Nem parece que tem 30 homens levantando as pernas, gritando. Parece que tem apenas um. Coisa linda é um desfile. E quando um é abatido, o pelotão fica para levar aquele abatido nas costas. Enquanto tiver fôlego de vida, o pelotão fica. O médico é o médico combatente. Não é qualquer médico, é o médico combatente. A infantaria, não se fala os homens, se fala a infantaria no singular. Paulo, ele tem a ideia do quê? De um pelotão, de um exército romano, que era unidos. Um morre, todos ficam para carregar. Nem o corpo era deixado no local. Se fosse possível, levava o corpo a sepultar. É essa a ideia que Paulo está dizendo acerca de koiné, tudo em comum, para que não haja divisão. As irmãs querem crescer como irmãs em Cristo? Se unem com os adolescentes, se unem com os irmãos, se unem com o pastor de vocês. Os adolescentes querem crescerem espiritualmente, se unem com as irmãs, se unem com os pais, se unem com o pastor de vocês.
É assim que é uma igreja. Isso eu estou ensinando para vocês, uma igreja, organismo como corpo, não de forma denominacional, porque se há uma igreja que gera escândalos atualmente, e é uma pedra de tropeço para a salvação de outras pessoas, é a igreja organizada brasileira. Um corpo perfeitamente ajustado. Este corpo tem o cabeça, ou a cabeça. Paulo começa a dizer que este corpo, no verso 27, diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo. Este corpo tem um dono, que é o cabeça. Este corpo não está abandonado. Parece que nós estamos abandonados neste mundo. Neste mundo depravado, neste mundo imoral, neste mundo triste, neste mundo com problemas, dificuldades. Parece que você está só. Presta bem atenção. Parece que você está só. Que você está abandonado. Parece, irmão Fernando, que o Senhor às vezes fala: Deus não me ouve. Quantas pessoas conversam comigo e falam: pastor, Deus não me ouve. Deus não ouve as minhas orações. Deus não recebe os meus jejuns. Eu preciso de uma revelação de Deus. Eu falo: filho, filha, o que é isto? Como Deus não te ouve? Impossível Deus não te ouvir. Impossível, meu irmão. Impossível, minha irmã. Deus não lhe ouvir. Um Deus tão amoroso como o nosso, tão paciente, tão benevolente. Um Deus tão misericordioso, que entregou o próprio Filho. Como Ele não vai te ouvir? Quem não vai te ouvir é o mundo. Quem não vai te ouvir são seus vizinhos. Pessoas, às vezes, até da própria família. Eles, às vezes, podem deixar de te ouvir. Mas Deus não. Este corpo tem um dono. E o dono, como ele cabeça, ele mostra o caminho. Ele fala: eu sou o caminho. O corpo, como o cabeça, como dono, protege. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. O dono, como cabeça, alimenta. Eu sou o pão vivo que caiu do céu. É este o teu Cristo. Ele é o dono desse corpo. Se você faz parte desse corpo místico, ouça o que eu vou dizer: você não está só. Você não está abandonado. Cristo é o dono da tua vida. Ele é o dono dos teus passos. Ele te protege. Ele supre o pão de cada dia. Ele te dá graça para viver. Ele te dá graça para resistir às tentações. Ele faz o possível e impossível, porque nós imaginamos e nos esforçamos no nosso limite. Mas Paulo fala que Ele faz muito mais do que pedimos e do que pensamos, porque Ele é o dono da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Efésios 4,15. Paulo fala: Cristo é o cabeça, a cabeça desse corpo. É isto que é a igreja organismo. Eu queria tanto que vocês me entendessem. Eu queria tanto que vocês compreendessem essa palavra nesse culto de ceia. Eu queria tanto que vocês se alimentassem dessa palavra. Nós somos um corpo. Inacreditável. Em 2018, tem pessoas que vêm para a igreja depressivas, tristes, amarguradas, e não recebe de nós um único abraço, uma única palavra de conforto. Pessoas que entram dentro das igrejas e elas só querem ser abraçadas, elas só querem uma palavra. E por causa desse evangelho antropocêntrico, as pessoas se tornaram tão egoístas que quando entra uma pessoa quebrada, surrada pela vida, ela não consegue dar uma única palavra de conforto àquela pessoa. Qual é o teu valor? Qual é o valor que você tem? Eu vou explicar. A Bíblia fala: uma alma não tem valor para Deus. Você não tem valor para Deus. Você não tem valor para você mesmo. Esse amor que você tem pelo seu filho não é miséria a ponto do amor que Deus tem por você.
Só que quando você fala você, não diga você, diga nós. O Evangelho, presta bem atenção, o Evangelho, ele não é egocêntrico, o Evangelho, ele não é ganancioso, ele não é de uma pessoa só. O Evangelho, ele é um Evangelho de pessoas. O Evangelho que Cristo ensinou, ele é o Evangelho que nós nos completamos. Quando Daniel está orando por Israel, Deus testifica de Daniel, Deus fala de Daniel, Deus, ele testemunha de Daniel. Daniel era um jovem quando foi para a Babilônia. Presta bem atenção no que eu quero ensinar a vocês. Querem se converterem? Querem se transformarem? Então receba esta palavra que eu estou pregando. Quando Daniel estava orando pelo povo, ele não fala, o povo pecou, os antepassados pecaram, os meus pais pecaram. Ele fala assim, Senhor, nós pecamos. Ele se inclui na oração. Um homem justo, temente a Deus, ele fala assim, minha mãe, nós pecamos. Tira o eu da tua oração, somos nós. Essa igreja atual nunca vai entender esse sentimento, porque essa igreja não é convertida. Quando Cristo, ele começa a orar, ele fala assim, Pai, ele é teu? Ele é teu? Ele fala assim, Pai nosso. Pai nosso. Ele não é pai da igreja tradicional, presbiteriana, batista. Ele não é pai das igrejas pentecostais, Assembleia de Deus, congregação. Ele não é pai da igreja neopentecostal. Ele não é pai, ele é Pai nosso. Ele é teu, ele é meu, ele é nosso Pai. Quando Cristo pede o alimento, ele não fala, me dê o pão de cada dia. Ele fala, o pão nosso de cada dia, o pão nosso de cada dia. É isso que Paulo está dizendo. Paulo foi tão impactado com esse evangelho. Paulo foi tão impactado com o encontro que teve com Jesus. Eu não sei o que ocorreu no caminho de Damasco, quando ele viu aquele clarão. Mas ele não se casou, ele não teve filhos, ele não teve vida secular, ele abandonou tudo por causa de Cristo e por causa das pessoas. Ele padeceu de tal forma que quando ele vai se despedir da igreja de Efésios, os irmãos choram, abraçam e beijam, porque sabiam que nunca mais iam ouvir o maior apóstolo de Cristo chamado Paulo. Não são esses apóstolos gananciosos, mentirosos, corruptos, esses malfeitores, esses ladrões de hoje. Esses mercenários, lobos. Isto que é um corpo. Esta palavra que tem que queimar no teu coração. Talvez essa pessoa do teu lado veio para cá pensando, é meu último culto, porque eu não aguento mais o meu esposo na minha casa. Talvez a pessoa que está do teu lado diz assim, hoje é meu último culto, porque eu não aguento mais a minha vida. E a única coisa que ela quer é que você sente a dor dela. A única coisa que essa pessoa quer é que você sinta a agonia dela. Jesus, quando ele esteve na iminência de ser crucificado, Mateus 6, capítulo 26, verso 56, todos abandonaram Jesus. O corpo, é este corpo que eu quero ensinar a vocês. Não é pastor
pastor que determina se está no corpo ou não, não é apóstolo, não são ações sociais, não é nada disso. O que determina uma pessoa estar no corpo ou não é se ela sofreu a regeneração, a doutrina do novo nascimento. Esse evangelho impacta de tal forma a pessoa. Não teve um dia da minha vida, desde que eu me converti, que eu dobrei os